Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa noite tão especial, Dia das Mães. Eu quero compartilhar um texto juntamente com a igreja que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós estaremos fazendo leitura desse texto. Hoje, como eu já falei, Dia das Mães, por que não falar de gerando salvação? As mães geram filhos, os servos do Senhor geram salvação ou nova vida. E Deus colocou essa palavra no meu coração para estar compartilhando juntamente com os irmãos nessa noite. Então vai falar sobre Maria. O pastor leu aqui na palavra devocional, e eu vou usar o mesmo texto para nós falarmos sobre gerar, é o tema da mensagem, gerando salvação. Amém, queridos? Então eu vou ler e a igreja acompanha, em nome de Jesus. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isto, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, ou retirou-se da sua presença. Amém, queridos? Podemos assentar no nome de Jesus. Uma palavra especial para esta noite tão abençoada que fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Como eu disse, o tema a qual quero compartilhar com os irmãos fala sobre gerar salvação. As mães geram filhos, como eu também já disse. Maria estava aqui na sua casa, colocando assim de uma forma bem tranquila, uma serva de Deus agraciada pelo Senhor, que cumpria aquilo que havia sido ensinado pelos seus pais, acredito eu. Ao ouvir a palavra, e a palavra estava com ela, o seu compromisso para com Deus de Israel, Deus soberano, Deus todo-poderoso. E em um determinado momento da sua vida, Maria recebe uma visita de um anjo do Senhor. Então, o que eu aprendo isso como gerador de salvação? Alguém, em certa ocasião, um enviado ali como anjo, Deus enviou alguém para falar do amor de Deus para você. É verdade, talvez os seus pais lhe falaram do amor de Deus, talvez um missionário falou do amor de Deus para você, um enviado do Senhor, talvez alguém no metrô, ou no ônibus, numa condução, ou numa fila de algum lugar, ou um amigo que havia entregue a sua vida a Cristo, e com toda a ordenança de Deus, e com todo o fogo e calor de Deus, chegou a
enviado dizendo: olha, você é um agraciado por Deus, porque diz a palavra de Deus que pela graça somos salvos, mediante a fé, porque isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. A graça de Deus, que é o favor imerecido do Senhor, que caiu sobre a humanidade para a salvação daqueles que acreditam, têm fé e são remidos pelo Senhor. Por isso que a graça de Deus está sobre a humanidade. Jesus não morreu por aqueles que se converteram somente, mas Jesus morreu para toda a humanidade. A graça está sobre a humanidade, a graça está sobre toda a criação de Deus, para que haja um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, meus amados, queridos irmãos, talvez alguém possa pensar: eu não sou tão merecedor, eu não sou tão escolhido assim, eu não sou tão importante assim, mas Deus falou através da atitude de um enviado dele até você: agraciado és tu diante dos homens, porque chegou até você a salvação de Cristo Jesus. Houve alguém que foi enviado até você. Deus enviou esse escolhido para que também você fosse salvo em Cristo Jesus. Por isso que, irmãos, quando Deus chega até nós através de um agente dele para falar conosco, precisamos dar ouvido àquele ao qual Deus nos enviou. Por isso que a Bíblia fala que quando a palavra de Deus chegar até você, não endureçais o vosso coração. Porque, irmãos, Deus tem grandes projetos para a sua igreja. Deus tem grandes projetos para os seus escolhidos. Só que às vezes Deus está falando com você através do profeta que prega a você. Às vezes Deus está usando alguém de fora para falar com você. Está dizendo: alegra-te o teu coração, você está diante do Mestre, está diante do Senhor, está diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que criou o Universo. Alegra-te o teu coração, levanta-te, põe de pé e ouça aquilo que Deus está falando. Deixe que a luz de Deus resplandeça sobre a sua vida e se alegre diante do Senhor. Mas para isso precisamos dar ouvido àqueles a qual o Senhor tem colocado como enviado do Pai. Para que Maria viesse gerar o Salvador, ela primeiro deu ouvido ao enviado de Deus naquele momento. Olhe para Zacarias, que está no mesmo capítulo. Estava Zacarias aonde? Na casa do Senhor, cumprindo o quê? As suas ordenanças, aquilo que ele era comprometido para fazer dentro da igreja. Quando ele estava orando, talvez ele orava pedindo a Deus que a sua mulher concebesse um filho, Isabel. E no momento que o anjo aparece, que era o enviado de Deus também naquele momento, o que ele faz? Ele duvida, e com isso perde a voz. Mas independente dele rir, talvez desconfiar, ou talvez naquele momento a incredulidade, porque a sua mulher já era de uma idade avançada, Deus lhe tira a voz, mas não tira dele a promessa e nem a bênção sobre a vida dele. Mas Deus precisou penalizar. Rapaz, você está esquecendo quem sou eu? Você está por acaso esquecendo que para mim nada é impossível? Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus como Zacarias, orando a Deus através das nossas promessas, pedindo a Deus uma solução para o teu problema, uma solução para o teu desemprego, para a doença e tantas outras coisas, para a salvação de um filho. E quando Deus envia aquele enviado dele, o mensageiro dele: ó meu filho, ô minha filha, eis que vou responder as tuas orações. E às vezes nós temos medo como Zacarias, e até mesmo descremos como ele descreveu. Para que eu venha gerar salvação nas demais pessoas, irmãos, que me rodeiam, eu preciso dar ouvidos e acreditar naquele a qual Deus tem enviado para abençoar a minha vida. Você tem que crer nos profetas que Deus tem levantado para ministrar a palavra no teu coração. Porque se a palavra que está saindo do ministro é palavra de vida e de paz, são palavras para ser crida, sim ou não? Palavras para ser crida, porque até então o profeta não pode te oferecer nada, mas
pode oferecer tudo e coisas grandiosas para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão entendendo o mistério de Deus aqui para a sua vida? Para as nossas vidas, né? São para as nossas vidas. Então, quando vier a palavra, não endureçais o vosso coração. Atenda ao Senhor, queridos. Atenda ao Senhor. Eu já contei uma ilustração dessa aqui, foi na escola dominical. Um certo homem vivia em um prédio, e esse prédio pegou fogo, e muita fumaça. Os bombeiros vieram, jogaram água, e que a fumaça se alastrou mais ainda. Era uma noite fria, onde tinha muito sereno, a qual ajudou com grande densidade, a qual aquele homem não podia ver nada. E ele ateou uma corda e desceu por ela, em busca de fugir daquele incêndio. O incêndio já tinha sido controlado, só que quando ele chega na ponta da corda, ele não consegue alcançar o chão, e ele começa a clamar a Deus: Senhor, me ajuda, me livra. E Deus fala naquele momento: meu filho, largue a corda. E ele, com temor e medo daquela voz que tinha chegado até ele, em dúvida se era Deus ou não, ele continuou pendurado na corda, e varou a madrugada nisto, porque a densidade era muito grande, ninguém poderia ver nada. E naquela madrugada, com uma temperatura abaixo de zero, e aquele homem molhado, porque o bombeiro também havia jogado água, ele morre congelado, pendurado à corda. Quando pela manhã aquela densidade abriu, o dia abriu, foram lá ver o homem pendurado a uma corda com 1 metro de altura do chão. Isso, irmãos, é às vezes a nossa fé. Às vezes Deus manda nós fazermos alguma coisa que nós duvidamos, temos medo de agir, e às vezes perdemos a nossa própria vida, porque a gente não quer abrir mão de alguma coisa. É ou não é? Às vezes Deus está falando: meu filho, perdoa, aí você não perdoa, porque o seu ego está tão grande, e você pode perder a salvação diante da porta do céu. Às vezes a tua vitória está tão grande: meu filho, dê um passo a mais, porque nesse estágio você já passou, já é repetente. Eu quero te levar para lugares ainda muito maiores, mas você ainda teima em ficar deste lado. Como o povo de Israel, alguma daquelas tribos falou: ô Josué, eu até vou lá do outro lado ganhar a terra prometida contigo, mas eu quero ficar do lado de cá do Jordão. Deus quer te dar uma terra que manda leite e mel, mas naquela você tem que guerrear, você tem que lutar, você vai ter dificuldade. Mas o que é isso diante do Deus que nós servimos, irmão? As dificuldades são pequenas. Se Deus te garantiu, Deus falou: eu vou te dar, Deus vai te dar, e nada há de ser impedido, porque para Deus nada é impossível. Mas nós precisamos dar ouvido àquilo que o enviado de Deus está falando com você. Segundo ponto, para que eu possa gerar salvação. Segundo ponto, aí ele fala, nesse primeiro ponto ainda eu deixei de citar alguma coisa. Às vezes questionamos: como posso? Falei alguma coisa já sobre isso, porque aqui Maria faz esse questionamento. Às vezes você pode se sentir inferior, dizendo: eu não consigo. Ah, irmãos, eu não entendo a Bíblia. Mas se você estudar, o Espírito de Deus vai te abrir o entendimento. Sim ou não? Se você tem dificuldade de louvar e você vai treinar, Deus vai te dar entendimento, sabedoria, voz ungida, e você vai louvar. Se você quer falar do amor de Deus, Deus vai te abençoar, te dar sabedoria para falar do amor de Deus. Se também for questão, problema de pecado, Deus fala que se você se arrepender e abandonar, esse recebe de Deus misericórdia. Ora, Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pobre e miserável, pecador. Eu posso sim, porque está escrito na tua palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E se eu profetizar, vai acontecer. Então, não importa o impossível na tua vida, se você acreditar, vai acontecer, você vai gerar. Interessante no gerar, que a mulher na sua gestação começa a crescer a barriga, não é isso? Aí vem uma série de dores, a barriga começa a esticar, a coluna às vezes vai porque a barriga pesa, é uma, tem todo aquele transtorno de na hora de deitar, vira para um lado, vira para o outro, né? Tem a dor do parto, logo após do parto, mas a Bíblia fala que a mulher esquece da grande dor que ela sente do parto, quando ela pega o seu filho no colo. Às vezes nós sofremos tanto pelo reino de Deus, irmãos, mas quando você olhar nesse banquinho aí que você está vendo aí do lado aí vazio, tiver uma alma que você olhar para o lado, poxa, aquela alma me gerou dores, mas olha, ela está salva em Cristo Jesus. Você gerou salvação. Aquela alma do lado, para assim, eu preguei para ela e ela aceitou Jesus. Eu preguei para ela, ela estava nas drogas, no vício, na prostituição, mas agora ela está salva em Cristo Jesus. Pode gerar grandes dores na sua vida, irmão, até você perder noites de sono, mas quando você olhar para o seu lado e você ver aquele que nasceu de novo do seu lado, levantando a mão, dando glória a Deus e cantando um hino de louvores, não importa mais a dor que eu senti, o que importa é a alegria que agora foi gerada através da palavra de Deus. O servo de Deus tem que ter prazer nisso, irmãos. Gerar salvação e ver a sua igreja repleta de pessoas salvas através da sua vida, através do seu testemunho. Não importa as dores, não importa que eu deixei de tirar aquele soninho de tarde no domingo e fui para o evangelismo, ou no sábado. Não importa que talvez eu queria ir para o shopping para outra situação, que isso pode ser programado, nada contra, mas que você foi para a visita, visitar aquele que está atribulado de alma lá naquela casa, ou de você estar dentro do seu tempo, que você está cheio de pressa, não olha nem mais para o lado, alguém que está do seu lado precisando ouvir que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você é um gerador de salvação. O seu ventre não é estéril, o seu ventre é saudável. Agora, como na ciência, tem mães que podem impedir de gerar novos filhos, sim ou não? Mas Deus te deu saúde para gerar novos filhos na fé. Isso é um caso a nós pensarmos, irmãos, porque estamos vivendo no fim dos tempos, aonde o amor de muitos tem que se esfriar. Ninguém quer gerar mais nada. Sabe por quê? O que impede muitas mães de gerarem filhos hoje? Às vezes passou a beleza estética. É uma? Não, irmão, porque eu não quero destruir o corpinho bonito. É uma? Muitas mães, não são todas, mas muitas mães às vezes não querem gerar. Tem saúde para gerar e não quer gerar. Como é que funciona isso na igreja, irmãos? Não, irmão, eu não quero cansar minha perninha, eu não quero perder meu lazer, eu não quero perder minha academia, eu não quero perder meu filminho, eu não quero perder meu shoppingzinho, eu não quero perder meu... Está se preocupando com as suas belezas, né? As suas belezas prazerosas que o mundo oferece, e não geramos salvação. E isso, irmãos, é algo grave que a igreja hoje tem deixado acontecer. Então você foi chamado para ser um gerador de salvação. Segundo ponto, é preciso entender para atender. Para que eu atenda alguém, eu preciso entender o que Deus quer de mim. Aqui, ela atendeu ao chamado quando o anjo falou com ela, e depois entendeu aquilo depois da explicação do anjo. Então eu entendo que Deus me chamou, pastor de volta. Eu entendo que Deus conta comigo para fazer alguma coisa. Eu entendo que Deus quer que a minha participação para a salvação da humanidade no mundo. E depois que eu compreendo isso,
eu vou atender o seu chamado, o seu pedido. Aí você vai ver que Maria vai falar o quê? Faça, Senhor, na tua serva conforme a tua vontade e o teu desejo. Ela questiona, tira a sua dúvida: como é que pode acontecer isso se eu não conheço o homem? Há alguma coisa impossível para Deus? Aí ela: não, faça conforme a tua vontade. Então eu não tenho que perguntar para Deus às vezes a questões de: Senhor, como é que eu vou salvar vidas? Ou como é que eu vou gerar salvação? Meu filho, algo impossível para mim? Não, abra só a tua boca que eu vou encher, como ele falou com o profeta Jeremias. Cresça no conhecimento e na graça de Deus, como diz Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A minha parte eu faço, eu conheço Deus, dobro meu joelho para Deus, clamo a Deus, oro a Deus, jejuo a Deus, me alimento com a palavra de Deus. Daqui a pouco eu saio, talvez sem uma direção minha, mas o Espírito de Deus vai falar com você, como falou com o Felipe: olha, dobra para o lado direito da rua, porque lá tem um eunuco que está lendo a minha palavra, não entende, e que ele vai ouvir a palavra através da tua boca. Ele ouviu a palavra, teve entendimento, se converteu, desceu as águas e foi batizado, e levou a palavra lá para a sua nação, gerou novas vidas e nova salvação. Por quê? Porque o servo de Deus entendeu o seu chamado e atendeu o chamado de Deus para a sua vida. Precisamos disso também, irmãos, entender essas coisas. Glória a Deus. Está dando para entender a mensagem, irmãos? Amém? Então faça conforme a tua serva, faça em tua serva conforme tu queres. Aí sim, depois que essas coisas aconteceram, diz que o Espírito de Deus veio sobre Maria, a cobriu, a tocou e começou a gerar Jesus dentro do ventre. Aí eu lembro de Isaías 61, versículo 1. Essas palavras são direcionadas para Jesus, mas também tem efeito em nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Foi o que veio sobre Maria. O Espírito de Deus veio sobre ela, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, se você ouviu aquele que foi enviado de Deus até você, você entendeu e quer atender o chamado de Deus, o Espírito de Deus estará sobre nós, e com poder e autoridade nós vamos libertar os cativos, os aprisionados, os oprimidos, os endemoniados, aqueles que estão enfermos serão curados, e poderemos falar como Cristo falou: olha, a tua fé te salvou, vai em paz, não peques mais. Isso, a tua fé te salvou. Você vai gerar salvação, você vai trazer nova vida para muitas pessoas que vão te ouvir. Peça a Deus sabedoria, unção, iluminação, e Deus vai gerar na sua vida, irmão, salvação para a glória de Deus. Mas nós precisamos querer abraçar isso daqui, irmãos, em nome de Jesus. Você já pensou se Maria nega? Certamente Deus ia escolher outra, mas ela, com totalidade de coração, ela se entrega para Deus, e é realizado a grande obra da salvação através da vida de Maria. Façamos isso, meus amados, a cada dia, que possamos verdadeiramente ser geradores de salvação, levar, atender o nosso chamado, atender a voz de Deus, ouvir, dar crédito àqueles enviados de Deus até você, e permitir que verdadeiramente Deus faça uma grande obra na sua vida. Porque se você for uma pessoa viva, irmãos, você vai gerar vida.
Pode um morto gerar vida, irmão? Morto, está estagnado, não tem sentimento, nem sensibilidade, não tem nada. Mas aquele que está vivo, ele tem sentimento, ele tem sensibilidade, ele tem emoções. Mas se deixarmos que essas coisas sejam exploradas por Deus, poderemos fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém, querido? Quer salvar sua família? Ore a Deus, gere salvação. Quer salvar amigos? Gere salvação. Quer salvar pessoas? Gere salvação. Se coloque sempre nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém?